Olha, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou hoje do Fórum Esfera Brasil 2025, que abre espaço para diálogos sobre oportunidades e desafios no Brasil. Já de olho em 2026, Zema ponderou que não acredita que terá um candidato único da direita. Quem está acompanhando esse evento e traz os detalhes é o nosso repórter Danilo Moliterno. Boa noite, Danilo. Boa noite, Leandro, a todos que acompanham o Arena. Exatamente, chegou ao fim agora há pouco o primeiro dia de Fórum Esfera 2025, que acontece aqui no Guarujá. Foram 5 painéis com uma série de executivos, também autoridades, e o último painel do dia contou com a presença de 3 governadores: Helder Barbalho do Pará, Romeu Zema de Minas Gerais, Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Um pouquinho antes desse painel, Cláudio Castro e Romeu Zema conversaram com a imprensa longamente, e aí o assunto não poderia ser outro: eleições de 2026. Romeu Zema, quando perguntado sobre a possibilidade de a direita ter um candidato único em 2026, respondeu que acredita que esse seria o cenário ideal para a direita, mas que, na sua percepção, essa não vai ser a realidade. E ao justificar essa percepção de que a direita não terá um candidato único em 2026, Romeu Zema usou percepções e expressões como questões partidárias, questões pessoais e questões de ego. Portanto, um pouquinho da percepção de Romeu Zema sobre o porquê, na sua avaliação, a direita não terá um candidato único em 2026. Ele indicou que, na sua percepção, a direita deve ter entre 2 e 4 candidatos disputando o Palácio do Planalto no ano que vem. Um pouquinho mais sobre o que disse Zema por aqui. Ele foi perguntado sobre testagens recentes, pesquisas eleitorais, em que seu nome aparece com resultados inferiores a de outras possibilidades da centro-direita, inclusive governadores estaduais. Ele indicou por aqui que está acostumado a sair atrás, fazendo uma referência à sua primeira eleição, à sua primeira disputa pelo governo de Minas Gerais, que aconteceu lá em 2018, em que nas primeiras testagens ele aparecia com cerca de 1%. Portanto, um pouquinho das percepções de Zema por aqui. Depois falou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também falou sobre eleição presidencial de 2026, indicou que, na sua avaliação, o candidato da direita ainda é o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de, a gente sabe, o ex-presidente estar inelegível neste momento. Rapidamente finalizando, falou também sobre a disputa do governo no Rio de Janeiro. Indicou que o nome de Rodrigo Bacelar, atual presidente da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já está consolidado para ser o seu sucessor, disputando o Palácio Guanabara, e indicou também sobre o seu futuro político, que ele ainda aguarda pesquisas eleitorais para definir se vai disputar alguma coisa em 2026, mas caso vá, disputará uma cadeira no Senado Federal. Voltando a falar um pouquinho sobre Zema, vamos ouvir um trechinho sobre o que ele disse em relação à possibilidade de uma candidatura única da direita em 2026? Pelo que eu vejo em questões de partido, de ego, questões pessoais, a direita deve disputar o primeiro turno com alguns nomes e depois se unir no segundo, que é muito bom. E o ideal seria que toda a direita se unisse, né, em torno de um nome. Seria nós termos aqui um mecanismo semelhante às primárias que existem nos Estados Unidos, para que um nome só fosse. Mas devido termos essa quantidade de partidos, candidatos que se colocam como candidatos, assim, eu tenho certeza da minha capacidade. O cenário que eu visualizo nesse momento, lembrando que está muito longe, é que nós vamos ter 2, 3, 4 candidatos pela direita.